A síndrome de Hudson-Gilford, também conhecida como progeria, é uma doença extremamente rara, afeta 1 entre 4 milhões de recém-nascidos. Geralmente, ela é identificada entre o primeiro e o segundo ano de vida. Nela, o paciente sofre um envelhecimento exacerbadamente acelerado, em torno de 7 vezes em relação à taxa normal de envelhecimento. Sendo assim, uma criança com progeria tem uma expectativa média de vida de 16 anos para meninos e de 14 anos para meninas. A morte precoce geralmente é causada por complicações cardíacas. Essa síndrome é uma mutação autossômica esporádica dominante. Esporádica porque é uma nova alteração genética naquela família, e dominante porque basta que uma cópia do gene seja mudada para se ter a síndrome. Entre os principais sintomas clínicos e radiológicos estão artrose, reduzida estatura ou nanismo, baixa imunidade, pele delgada, ressecada e enrugada, calvície precoce, presença de cabelos brancos na infância, olhos proeminentes, crânio maior do que o normal, veias cranianas salientes, ausência de sobrancelha e cílios, nariz grande e pontudo, problemas cardíacos, peito estreito, extremidades finas e esqueléticas, erupção tardia dos dentes, clavícula ausente ou anormal, hipoplasia terminal dos dedos. A hipoplasia é a diminuição de um tecido em determinado órgão ou parte do corpo. Afeta o local, tornando-se menor e mais leve que o normal. No caso, a hipoplasia terminal dos dedos seria uma má formação dos dedos da mão, onde os dedos não são completamente desenvolvidos. Luxação do quadril, lábios finos, osteoporose, manchas na pele similares às da velhice. A causa da progeria é uma mutação em um gene chamado lamina A, uma proteína estrutural do filamento intermediário que proporciona estabilidade e força para as células. A forma mutante da lamina A, também conhecida como progerina, causa uma má formação da membrana nuclear, alterando a estrutura física do DNA, permitindo assim um maior número de danos ao genoma celular. Cada um dos nossos genes tem milhares de informações como letras, formando um complexo código genético. Um pequeno erro de ortografia na sequência do DNA de lamina A é responsável por esse tipo de mutação, conhecida como mutação de ponto. A mutação mais frequente é na posição 1824 no exon 11, criando uma mutação no códon 608, onde ocorre uma substituição de uma citosina por uma timina, gerando uma interrupção da montagem normal do envelope nuclear. Outra mutação encontrada em crianças com progeria ocorre nos telômeros, que são uma sequência repetida de nucleotídeos e por proteínas. Localizadas nas extremidades dos cromossomos, elas conferem estabilidade ao DNA. À medida que o DNA se replica, os telômeros vão se encurtando. Quando estes atingem um determinado tamanho, a célula deixa de replicar corretamente o DNA. Os indivíduos com progeria possuem telômeros mais curtos e degeneram em um ritmo mais acentuado. A helicase, uma enzima responsável pela separação das cadeias de DNA, não funciona normalmente, provocando uma replicação incompleta do seu DNA e um rápido envelhecimento das células e, consecutivamente, do próprio indivíduo com progeria. Sabe-se que muitos dos sintomas associados com a progeria envolvem tecidos originados de células-tronco mesenquimais, que se especializam em ossos, músculos e células de gordura. Os pesquisadores resolveram testar o que a progerina fazia com as células-tronco mesenquimais, manipulando os fibroblastos, que são células da pele, em cultura para produzir quantidade excessiva de progerina. O resultado foi que as células-tronco optavam por uma especialização alternativa e formavam vasos sanguíneos, o que costuma passar longe do repertório normal dessas células nas condições usadas.
As poucas células que eventualmente se especializavam em ossos faziam isso de uma forma desregulada, o que estaria de acordo com um dos sintomas observados nos pacientes, a osteoporose, que é a fragilidade dos ossos. Além disso, também foi observado que as células tronco com a progerina tinham dificuldade em se especializar em células de gordura, explicando por que os pacientes perdem facilmente a camada de gordura de suporte embaixo da célula, causando o aspecto envelhecido e enrugado. Existem muitas formas comprovadas de se preservar o comprimento dos telômeros. Através do estímulo da produção da telomerase, que é a enzima reparadora que regula o seu tamanho, retardando assim o envelhecimento celular. Pesquisadores têm investido em terapia gênica, onde o gene da telomerase seria inserido no núcleo da célula, assim produzindo mais telomerase e reparando os telômeros em decadência. Mas estudos feitos em humanos mostram-se muito complicados, porque é difícil de acertar na mosca em relação a onde e como coloca este gene no núcleo da célula. Ainda não existe cura nem um tratamento realmente eficaz para esta patologia. No entanto, é importante que o diagnóstico correto seja realizado o mais rápido possível, de modo a melhorar a qualidade de vida do portador da doença.